Olá, meus irmãos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal É Tempo de Despertar. Meus irmãos, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre promessas e para nossa meditação eu gostaria de ler um texto que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 15 e o versículo 26. E antes de nós começarmos a falar sobre promessa, eu gostaria de ler o texto e depois nós entramos no assunto. Diz assim a palavra do Senhor: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das quais lancei sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Meus irmãos, que passagem tremenda, que promessa maravilhosa. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada está cheia de promessas para a nossa vida. Existem inúmeras promessas na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós vamos encontrar milhares de promessas para a nossa vida. Lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar dois tipos de promessas. Pelo menos eu classifico dessa forma. Nós vamos encontrar as promessas pessoais, que alguns chamam de individuais, e nós vamos encontrar as promessas coletivas. E para nós entendermos sobre promessas pessoais e promessas coletivas, sobre pessoais eu quero usar o personagem Abraão para nossa meditação. No livro de Gênesis, no capítulo 12, o Senhor fala para Abraão o seguinte: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. No capítulo 15 do livro de Gênesis, no versículo 5, nós vamos encontrar Deus animando Abraão a respeito da promessa. Ele disse: Abraão, sai e conta as areias da beira da praia, se é que podes. Conta as estrelas do céu, se é que podes também. Assim será a tua descendência. Nessas duas passagens, nós vamos ver aqui Deus fazendo uma promessa para Abraão, mas junto com a promessa, algumas condições para Abraão cumprir. Agora vamos para promessas coletivas. Êxodo capítulo 15, versículo 26, o que nós acabamos de ler, Deus faz uma promessa coletiva, porque envolve mais de uma pessoa, envolvia o povo de Israel. Então Deus faz uma promessa. Que promessa foi essa? Que nenhuma das enfermidades lançada na terra do Egito sobreviveria sobre a nação de Israel. Então nós estamos vendo aqui as promessas pessoais e as coletivas. Para que as promessas pessoais se cumprissem sobre a vida de Abraão, Deus também colocou alguns requisitos para ele cumprir. E sobre o povo de Israel, as promessas coletivas, Deus também colocou alguns requisitos para Israel cumprir. Dito isso, devemos entender uma coisa. No que diz respeito à salvação de Deus, não existe requisito, não existe algo para ser feito para merecer a salvação. Deus, ele nos deu de graça como um presente. A salvação, ela é para todos aqueles que invocarem o nome do Senhor. Se tratando de promessas, aí já existem alguns requisitos a serem cumpridos para que eu e você venhamos desfrutar das promessas de Deus. Quando Deus ele faz uma promessa, ele também coloca algumas condições a serem cumpridas. Para nós entendermos bem isso, eu gostaria que você lesse comigo no livro de
Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Agora vamos ler no livro de Provérbios, capítulo 3, no versículo 9. Diz assim: Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Repare que essas duas passagens que eu acabei de ler são passagens de promessas de Deus para a nossa vida. Deuteronômio capítulo 28 é uma promessa coletiva e Provérbios capítulo 3 versículo 9 é promessa individual, se cada indivíduo cumprir o que foi escrito. Então repare que para cada promessa existem algumas condições. Se você ler a Bíblia Sagrada, no que diz respeito a promessas, você vai ver que em todas elas existem algumas condições a serem cumpridas para que a promessa alcance a nossa vida. Meus irmãos, aqui no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 28, Deus fez uma promessa para o povo de Israel, mas para que a promessa repousasse sobre a vida deles, eles tinham que cumprir requisitos que Deus colocou para o povo de Israel. Primeiro requisito: ouvir a voz do Senhor. Segundo, fazer, que é o mesmo que praticar. E terceiro, guardar. Sobre ouvir, meus irmãos, ouvir é diferente de escutar. Quem escuta não está dando atenção para o que está sendo falado, mas quem ouve é uma pessoa que está dando bastante atenção àquilo que está sendo dito. É por isso que a Bíblia fala no livro de Apocalipse: aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando se trata de ouvir, está se falando de dar atenção, e Deus está dizendo para Israel: dê atenção à minha palavra. Segundo, fazer, que é o mesmo que praticar. Deus chama a atenção de Israel para o seguinte: não adianta somente ouvir, ser ouvinte, mas tem que ser praticante da minha palavra. E terceiro, guardar. Salmos de número 119, versículo 11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós aprendemos aqui que para a promessa se cumprir sobre a nossa vida, nós temos que cumprir os requisitos que vêm antes da promessa. Agora, meu irmão, para minha e para a sua vida, existem inúmeras promessas da parte de Deus para nós. Mas para que essas promessas se cumpram sobre as nossas vidas, precisamos andar de conformidade à palavra do Senhor. Se nós andarmos de conformidade à palavra do Senhor, então todas as promessas se cumprirão sobre a nossa vida. Que a partir desse momento, eu e você venhamos andar de conformidade à palavra do Senhor, obedecendo a sua palavra, guardando a sua palavra, ouvindo, praticando, para que as promessas de Deus se cumpram sobre a nossa vida. Deus te abençoe em nome de Jesus e que todas as promessas de Deus se cumpram sobre a sua vida. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe.